Olá pessoal, professor Ivan aqui. Venho trazer para vocês, nesse vídeo, inicialmente, uma revisão de equações do primeiro grau com uma variável, para depois poder estar introduzindo o conteúdo de equações do primeiro grau com duas variáveis, tá? Então, para começar, a gente tem aqui um probleminha lá da turma da Mônica, tá? Então, para comprar uma chuteira que custava R$ 85, o Marcelinho guardou por 3 meses uma mesma quantia por mês e juntou com mais R$ 10 que seu avô lhe deu, para completar o valor. Então, quanto o Marcelinho guardou por mês? Né? Essa situação a gente pode representar ela através de uma equação. O que é uma equação? É uma sentença matemática expressa por uma igualdade onde as letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas de incógnitas ou variáveis. Então, olha só. O Marcelinho ele guardou por 3 meses uma mesma quantia, mas a gente não sabe que quantia foi essa, ou seja, é um número desconhecido. Então, para representar esse número desconhecido, eu vou usar uma variável. Nesse caso aqui, eu vou usar a letra x. Ele guardou por 3 meses uma quantia x, ou seja, ele guardou 3 vezes x. E ele juntou isso com mais R$ 10 que o avô dele deu. Então, ele juntou com mais R$ 10, então mais R$ 10. Isso aqui tudo deu o valor total da chuteira, que é R$ 85. Então, isso aqui é igual a R$ 85, certo? Então, aqui nós temos uma equação, é uma sentença matemática, tem números, tem letras, tem operações e um sinal de igual, tá? Então, aqui no primeiro membro, a primeira partezinha então, né? O 3, ele guardou por 3 meses a mesma quantia, o x é o nosso número desconhecido, a nossa quantia, o 10 é a quantia que ele ganhou do avô, então isso tudo forma o primeiro membro, o que está à esquerda do sinal de igual, e aqui do lado direito temos o segundo membro, que é o valor total pago pela chuteira. Então, olha só. Essa equação, 3x mais 10 igual a 85, ela tem apenas uma incógnita, que é o x, e o expoente desse x é 1. Por isso, ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Para a gente resolver esse problema, para saber quanto que o Marcelinho guardou por mês, a gente vai resolver essa equação para obter a solução ou a raiz, né? São sinônimos dessas duas coisas. Como é que a gente resolve essa equação? Então, vamos relembrar. A gente vai utilizar as propriedades aditivas e multiplicativas da igualdade. Então, como é que funciona? Nós temos a equação 3x mais 10 igual a 85. O objetivo aqui, na hora de resolver uma equação, é sempre deixar a variável, a letra, sozinha do mesmo lado, de um lado do igual, né? Então, olha só, para deixar aqui a letra sozinha desse lado, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar esse 10 daqui. Como é que eu tiro esse 10? Eu vou subtrair 10 em cada membro da equação, ou seja, dos dois lados. Então, eu vim aqui do lado esquerdo e subtraí 10, e do lado direito também subtraí 10. O que aconteceu? Aqui, ó, vai ficar 10 menos 10, dá 0, ou seja, sobra apenas o 3x. Aqui desse lado direito, ficou 85 menos 10, e sobra 75. Então, está aqui, 3x igual a 75. Agora, eu quero tirar esse 3 daqui, eu quero deixar o x sozinho. Como é que eu tiro esse 3? Bom, esse 3 está multiplicando x. O que eu vou fazer, então? Eu vou dividir os dois lados por 3, né? O que acontece? Aqui, ó, no lado esquerdo, vai ficar 3 dividido por 3, que fica 1. Então, fica o número 1 na frente do x. Né? E o número 1 a gente não precisa escrever ele, por isso que não está aparecendo aqui. E do outro lado, 75 dividido por 3 dá 25. Então, sobrou x igual a 25. Então, o nosso 25 é a solução da equação. Ou seja, ele guardou R$ 25 por mês. Né? Isso aqui é usando as regras, né, das propriedades aditiva e multiplicativa. A gente geralmente acaba fazendo da maneira mais prática. Qual que é a maneira mais prática? Tá?
nós temos a equação que é o seguinte, né? Nós temos lá que 3x mais 10 é igual a 85. Então, a gente tem uma regrinha que diz o seguinte: a gente vai tirar, o objetivo é o mesmo, deixar o x sozinho aqui desse lado. Então, eu vou pegar esses outros números que estão aqui e passar para o outro lado. E quando passa para o outro lado, inverte a operação. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou passar esse 10 aqui lá para o outro lado. Esse 10 está somando aqui. Então, se eu passar para o outro lado, ele fica subtraindo. Então, eu vou ficar com 3x igual a 85 menos 10, certo? Então, 3x é igual a 85 menos 10 é 75, correto? Bom, passei o 10 para lá. Agora, o que tenho que passar ainda que sobrou aqui? É esse 3. Esse 3 está multiplicando o x, certo? Quando não tem sinal aqui no meio, é uma multiplicação. Então, qual que é a operação contrária da multiplicação? Divisão. Então, esse 3 vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui vai sobrar apenas o nosso x, e do outro lado vai ficar 75 dividido por 3. Agora, a gente resolve. Quanto que é 75 dividido por 3? 25. Então, está aí a nossa solução, tá? Essa, como eu disse, é a maneira mais prática para a gente estar resolvendo, certo? Aqui tem mais um exemplo, né? Resolver a equação 4x mais 15 igual a 6x menos 2. Aqui nesse exemplo também, eu começo resolvendo usando as propriedades. Então, olha só, primeira coisa que a gente faz, eu quero tirar esse 15 daqui, ó. Esse 15 está somando. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 15 em cada membro da equação. Então, eu venho aqui, faço menos 15 desse lado, faço menos 15 desse lado. O que vai acontecer? Aqui desse lado, 15 menos 15 vai dar 0, então vai sumir os 15 daqui. E desse lado, vai juntar o menos 2 com o menos 15 e vai dar o menos 17. Tá? Lembrando que a gente soma número com número e letra com letra, né? Então eu não posso misturar aqui o 6x com o 15 ou com o 2. Agora o que está acontecendo aqui? Eu quero deixar o que tem letra, o que tem x do lado esquerdo igual. Então eu vou tirar esse 6x daqui. Como é que eu vou tirar esse 6x daqui? Eu vou diminuir 6x. Né? Vou subtrair 6x em cada membro da equação. Então, desse lado, 6x menos 6x dá 0. Então, ele some. E do outro lado, eu fiquei com 4x menos 6x. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2x. E desse lado, sobrou apenas o menos 17, porque o 6x deu 0. Agora, observem que aqui ficou negativo, esse 2x. E eu quero que ele fique positivo, né? Quero que fique um x positivo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1 só para inverter o sinal. Então, eu multipliquei por menos 1 aqui do lado esquerdo, multipliquei por menos 1 do lado direito, certo? O que vai acontecer? Isso só faz com que inverta o sinal. Então, aqui que era 2x negativo, ficou 2x positivo. Aqui que era 17 negativo, ficou 17 positivo. Agora falta tirar esse 2 da frente do x. Como é que eu tiro esse 2? Como está multiplicando, eu divido. Divido os dois lados por 2. Aqui ficou 2 dividido por 2, sobrou 1. Então, tem 1 aqui na frente. E aqui ficou 17 dividido por 2. Como essa não é uma divisão exata, eu posso deixar na forma de fração mesmo. Tá? Mas se quiser fazer divisão, pode fazer divisão. Vai dar 8,5, põe o 8,5 aqui. Tá? As duas formas estão corretas. Agora eu vou resolver essa mesma equação aqui, utilizando a regrinha mais prática, né, do passar para o outro lado. Então, olha só. Vamos lá. A equação que eu quero resolver é 4x mais 15 igual a 6x
menos 2. Então, olha só. Eu vou deixar tudo que tem letra do lado esquerdo e tudo que tem número do lado direito. Então, o 4x já está aqui, eu só vou copiar ele. Esse 6x que está do outro lado, eu vou passar para o lado esquerdo. Lá do outro lado, ele está positivo, ó, não tem sinal na frente, então ele é positivo. Então, se eu passar ele para cá, ele vem negativo, sinal contrário. Do outro lado do igual, olha só, eu já tenho esse menos 2 que estava lá, eu vou só copiar ele, não mexe no sinal. E esse 15, eu vou passar para cá. O 15 está somando aqui, se eu passar ele para cá, ele fica diminuindo. Então, olha só, 4x menos 6x, né, só fazer a conta aqui dos números. 4 menos 6 é menos 2, e o x acompanha. Do outro lado, nós temos menos 2 menos 15. Lembrando, como os dois números são negativos, é como se fosse uma soma de dívidas. Estou devendo 2, estou devendo 15. Então, eu estou devendo 17. Tá? Aqui vem aquilo que eu falei do multiplicar por menos 1. Eu quero que esse número seja positivo, tá? Então, eu quero tirar esse sinal de menos daqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando por menos 1, só vai inverter o sinal. Então, esse aqui fica positivo e esse aqui também fica positivo, ok? Agora, esse 2 que está aqui multiplicando esse x, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 17 dividido por 2. Né? Pode deixar na forma de fração, ou se quiser fazer a divisão e colocar o número com vírgula, né, também pode. As duas formas estão corretas. Ok? Então, essa primeira partezinha é para fazer a revisão da parte de equação, tá? Então, agora fica algumas atividades para vocês estarem fazendo aí, tá? Aqui na número 1, então, verificar qual das opções é a raiz da equação. Então, aqui eu já estou dando algumas possíveis soluções. Será que é, para a primeira aqui, 5x mais 18 igual a 33. Então, eu já estou dando possíveis soluções aqui, 3 possíveis soluções, o 10, o 7 e o 3. Então, vocês vão verificar qual dessas 3 que é a verdadeira solução. Pode fazer isso de duas formas, resolvendo a equação ou simplesmente pegando o valor aqui e substituindo no lugar do x. Né? Eu poderia pegar aqui, ó, se eu acho, vou verificar se é o 10. Vou vir aqui e vou fazer 5 vezes 10 mais 18 e vou ver se dá 33. Se der certo, é o 10. Se não der, tenta com outro. Aqui é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. A questão 2 é um probleminha, então tem uma situação descrita no problema e foi apresentado uma equação para descrever esse problema, tá? Então, letra A, você vai explicar como que essa equação foi feita, por que ela foi feita dessa maneira, tá? E o que a letra X representa. Então, a letra B, qual é a resposta desse problema, tá? Questão 3, resolver as equações. Questão 4, também tem um probleminha, tá? Você vai montar a equação que representa esse problema e depois vai resolver, né, para obter a resposta. Então, dessa primeira parte, é isso. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, agora a gente vai trabalhar com equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, olha só. Cássio e Rita estão brincando de um jogo. Um deles escreve 2 números em um pedaço de papel e diz a soma, para que o outro tente adivinhá-los. Observe uma rodada. Então, ó, o Cássio falou ali, a soma dos 2 números é 5. Então, agora, a Rita tem que tentar adivinhar quais são esses 2 números, certo? Então, a gente pode representar essa situação por uma equação. Tá? Que equação é essa? Como são 2 números que a gente não conhece, eu vou usar 2 letras para representar esses números. Só que tem que ser 2 letras diferentes, porque não foi dito em nenhum momento que os números eram iguais para eu usar a mesma letra, certo? Então, eu vou usar x e y. Então, nossa equação fica assim, x mais y é igual a 5, né? Já que a soma dos 2 números é 5.
Então, note que essa equação tem duas incógnitas, x e y, ambas com expoente 1. Então, essa é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para a gente obter as soluções dessa equação, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um valor qualquer para uma das variáveis e calcular o valor da outra. Por exemplo, se eu disser que o x vale 1, então, quanto que vai valer o y? Né? A gente vai substituir o x por 1, vai ficar 1 mais y igual a 5, logo, o nosso y tem que ser 4, né? 1 mais 4 dá 5. Então, essa é uma solução. Mas nota que a gente pode ter mais soluções. Por exemplo, se eu disser que o x vale 3. Se o x vale 3, o y vai ter que ser 2, né? 3 mais 2 dá 5. Agora, se eu disser que o y vale menos 2, quanto que vai ser o x? Nesse caso, eu vou substituir o y por menos 2. Então, eu vou ficar com x menos 2 igual a 5. Passando esse 2 para o outro lado, somando, né, vai ficar 5 mais 2, que dá 7. Ou seja, o x tem que ser 7 e o y menos 2. Né, porque 7 menos 2 dá 5. O y também pode ser 6. Se o y for 6, quanto que vai ser o x? O x vai ter que ser menos 1, né, porque 6 menos 1 dá 5. Então, observem que nós temos várias respostas possíveis, tá? Esse tipo de equação, ele possui infinitas respostas, tá? Porque eu posso atribuir qualquer valor para uma das letras e achar um valor para outra letra. Como a quantidade de valores é infinita, eu posso atribuir infinitos valores para uma letra e vou conseguir achar infinitos valores para a outra letra, tá? Então, aqui tem apenas algumas das soluções possíveis, tá? Então, como é que a gente representa a solução, tá? Elas são representadas por pares ordenados, tá? O que é um par ordenado? A gente vai escrever ele dessa forma aqui, ó. Entre parênteses e na primeira posição o x e na segunda posição o y. Então, observem que lá na primeira resposta a gente encontrou x igual a 1 e y igual a 4. Então, a solução a gente vai escrever 1 e 4 entre parênteses, separado por vírgula dessa forma. E o x sempre primeiro, o y sempre por segundo, tá? Essa ordem tem que ser respeitada. Na segunda solução, o x era 3, o y era 2. Então, ficou o par ordenado 3 e 2. Na terceira solução, o x era 7, o y era menos 2. Então, ficou o par ordenado 7 e menos 2. E na quarta solução, o x era menos 1, o y era 6. Então, ficou o par ordenado menos 1 e 6. Tá? Observem que a gente pode marcar esses pontos e representar essa solução geometricamente. Tá? Como é que a gente vai fazer para marcar esses pontos? Tá? A gente vai construir um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Tá? Vou colocar aqui para vocês construir junto com vocês aqui. Tá? Vocês têm o que está pronto ali, mas eu vou fazer outro aqui. A gente vai traçar duas retas perpendiculares. Então, nós temos aqui uma vertical e uma horizontal. A horizontal é o eixo x, a vertical é o eixo y. Certo? Eixo y. E a gente vai marcar os números nessas retas aqui. A gente vai escolher um tamanho aqui e vai marcar eles. Ó, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Né? Para a direita, números positivos. Para cima também, números positivos. 1, 2, 3, e por aí vai, tá? Isso aqui é infinito, você pode colocar quantos números você quiser. A gente, no caso, vai colocar só alguns aqui que a gente vai utilizar, que são esses pontos aqui, ó. Para a esquerda, na horizontal, números negativos, tá? O meio aqui é o 0, tá? Então, aqui é o menos 1,
aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, o menos 4, o menos 5. Para baixo também, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e por aí vai, tá? Como que a gente marca esses pontos? Olha só. O primeiro ponto aqui é 1 e 4. Tá? Eu não fiz o 4 aqui, deixa eu fazer o 4 aqui. A gente vai precisar dele. Então, aqui em cima é o 4. Tá? Eu vou vir aqui no... O 1 é o x, certo? Então, x é o eixo horizontal. Está aqui o 1. O 4 é o y. Então, o 4, eu vou procurar o 4 aqui no eixo vertical. Está aqui em cima. O que eu vou fazer? Como é que eu vou marcar o ponto? Eu vou pegar o 1 aqui do 1 e vou subir na vertical, retinho para cima. E eu vou pegar no 4 e vou vir para cá na horizontal, retinho também. Aqui onde as duas linhas se encontraram, tá? Nesse cruzamento das duas linhas, é que eu marco o ponto. Ok? Então, de novo, ó, o x igual a 1 está aqui. Então, tracei uma linha vertical para cima, porque o 4 está para cima. Se fosse um número negativo, eu ia vir para baixo. E aqui do 4, tracei uma linha horizontal para cá. Aonde as duas se encontrarem, eu vou marcar o ponto. Então, esse aqui é o ponto 1 e 4. Agora, eu vou marcar o ponto 3 e 2. Esse segundo aqui, ó. Então, o x é 3, está aqui o 3. Vou traçar uma linha retinho para cima. Tá? E o y é 2. O 2 está aqui. Vou traçar uma linha retinho para cá na horizontal. Tá? Onde as duas se cruzaram? Se cruzaram aqui, ó, exatamente aqui, neste ponto aqui. Então, aqui é a solução. Tá? Esse ponto é a solução 3 e 2. Tá? Os outros eu não vou marcar aqui porque no meu desenho não vai ter espaço, mas a gente pode acompanhar aqui nesse que eu coloquei para vocês. Então, olha só. Olha o ponto 1 e 4 que eu marquei ali para vocês. Aqui é mais fácil de acompanhar porque está quadriculado. Então, se está quadriculado, facilita bastante, tá? Então, olha só. O 1 aqui no eixo x, subiu retinho para cima, até encontrar o 4 aqui no eixo y, que o 4 veio retinho para a direita. Então, esse pontinho aqui, tá? É o ponto 1 e 4. Agora, o 3 e o 2. Ó, o 3 aqui no x, subiu retinho para cima, e o 2, que estava aqui, veio retinho para a direita. Aqui, onde os dois se encontraram, eu marquei o ponto. Vamos ver outra solução. A terceira solução era 7 e menos 2. Vamos lá. Vou pegar aqui o 7 no eixo x, está aqui, ó. Agora, como o y é menos 2, o menos 2 está para baixo, então eu não vou subir, eu vou descer. Só que vou descer também retinho para baixo, na vertical. 7, desceu, 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 até encontrar o 2, ó, o menos 2. Ó, o menos 2 está aqui, veio retinho para cá, até encontrar o 7 aqui, ó. Então, aqui, esse pontinho aqui, é o menos 2 e o 7. Qual que era a outra solução? A outra solução era menos 1 e 6. Vamos olhar aqui. O menos 1 para o x, ó. Menos 1 para o x está para o lado esquerdo, ó. Aqui, ó. Certo? E o 6 está lá em cima, que é o y. Então, ó, aqui do menos 1, subiu retinho para cima, por essa linha aqui, até achar lá o 6. 6 veio retinho aqui para a esquerda. Então, esse ponto aqui é o menos 1 e o 6. Tá? Aqui já está desenhado para vocês, né? Mas observem que esses pontos, eles ficaram todos bem alinhados, tá? A gente consegue traçar uma linha reta passando por esses pontos, tá? Então, essa linha reta aqui, que a gente traça por esses pontos, é a solução gráfica, a solução geométrica dessa equação, tá? Porque todos os pontos que são solução daquela equação, eles estão em cima dessa reta. Por exemplo, aqui eu já consigo ver outras soluções, ó. Eu posso olhar aqui, ó, esse ponto aqui, ó.
é o ponto 4 e 1. Então, eu sei que 4 e 1 também é uma solução, né? 4 mais 1 dá 5. Esse ponto aqui, ó, que está bem em cima do eixo x, é o ponto 5 e qual que vai ser o y dele? Ele não está nem para cima nem para baixo, ou seja, ele está na altura 0. Então, é 5 e 0, é outra solução, né? 5 mais 0 é 5. Então, a gente consegue encontrar todas as soluções observando aqui no plano cartesiano, os pontos que estão em cima dessa reta, tá? Bom, pessoal, dando continuidade, trazer para vocês mais um exemplo de uma solução geométrica de uma equação, tá? Vamos representar, então, a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Como é que a gente vai fazer, então? Inicialmente, a gente vai construir um quadro e vamos escolher alguns valores para o x e calcular o valor do y, tá? Então, olha só, construir um quadro aqui. Vou dar alguns valores para o x e depois vou calcular o valor do y. Essa equação aqui ela é uma equação bem simples. A gente até poderia fazer de cabeça. Por exemplo, dois números que somados dá 3, né? Então eu poderia colocar 1 e 2, 3 e 0, né? Dá para encontrar alguns de cabeça, tá? Mas algumas equações às vezes não é tão fácil, então é bom construir um quadro parecido com esse para a gente ter uma organização, tá? Então olha só. Se eu escolher o valor menos 1 para o x, o que vai acontecer? Vou escolher menos 1. Eu vou substituir o x por menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais y igual a 3. Para resolver isso aqui, o menos 1 passa aqui para o outro lado, né? Somando, tá negativo, passa somando. Então, vai ficar y igual a 3 mais 1, ou seja, o y vale 4. Tá? Então, a nossa primeira solução é menos 1 e 4. Está aqui o par ordenado. Sempre o x primeiro, o y depois. Se eu escolher o x como sendo 0, então vai ficar 0 mais y igual a 3, ou seja, o y vale 3. Né? Então, está aqui a segunda solução, 0 e 3. Se eu escolho o x como sendo 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 mais y igual a 3. Este 1 aqui passa para o outro lado, diminuindo, né? Porque ele está positivo aqui. 3 menos 1 dá 2, ou seja, o y vale 2. Então, nossa terceira solução é o par 1 e 2. Tá? A gente poderia fazer mais soluções aqui. A gente poderia colocar, por exemplo, se eu escolher o x como sendo 2, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais y igual a 3. Quanto que tem que ser o y, então? Vai ter que ser 1, né? 2 mais 1 dá 3. Então, nesse caso aqui, o y vai ter que ser 1. Então, outra solução seria o par 2 e 1. Tá? Observem que são os mesmos números dessas duas soluções aqui, ó. É o 1 e o 2. Né? Mas são duas soluções diferentes, né? Porque aqui o x é 1 e o y é 2, nessa ordem. Aqui o x é 2 e o y é 1. Então, trocou a ordem. É outra solução, apesar, né, da resposta dos números serem os mesmos. Para a gente desenhar a reta no plano cartesiano, a gente não precisa de muitos pontos, tá? Porque qual a quantidade mínima de pontos para desenhar uma reta? Né? São, no mínimo, 2. Se eu tiver 2 pontos, eu já consigo traçar uma reta. Então, com duas soluções, eu já conseguiria traçar a reta. A gente coloca, geralmente, algumas a mais para ter certeza que a gente fez os cálculos certos, né? Porque se eu errei algum cálculo, esse ponto que eu errei, ele vai ficar fora da reta. Então, eu consigo saber se eu fiz as contas certas ou não, tá? Então, agora eu vou marcar, junto com vocês aqui, como marcar esses pontos lá no plano cartesiano. Aqui eu peguei um pronto já, inclusive com o quadriculado, para ficar mais fácil, tá? Então, olha só. A gente vai fazer duas retas, uma vertical, uma horizontal, tá? E vai marcar os pontos. O tamanho aqui de cada pedacinho desses
não tem uma regra, tá? A gente faz o tamanho que a gente quiser. Só tem que observar para ser um tamanho razoável para que a gente consiga marcar esses pontos aqui, ó, tá? Essa imagem que eu peguei, inclusive, ele coloca de 2 em 2, tá? Também não tem problema, pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1, quantos quiser. Então, aqui para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos. Até não está aqui, eu vou pôr aqui na frente. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 11, menos 12. Opa, aqui tem um erro. Aqui é menos 12 e aqui é menos 14. A gente não vai usar mesmo. Aqui na vertical, para cima positivo, para baixo negativo. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Então, vamos marcar a nossa primeira solução. Nossa primeira solução era menos 1 e 4. Então, eu vou vir aqui, procurar o menos 1 no eixo do x, que é o horizontal. Ele não está marcado aqui, mas ele é aqui, ó, né? Começa aqui no menos 2, então aqui é o nosso menos 1, tá? Menos 1 e 4, onde é que está o 4? O 4 está lá em cima. Então, eu vou subir reto para cima por essa linha aqui do menos 1, até encontrar aqui o 4. Ó. Nosso ponto vai ficar exatamente aqui, tá? Onde é que está o outro ponto? 0 e 3, nossa segunda solução. Então, o x é 0. 0 está onde? Bem no centro. O y é 3. Então, onde é que está o 3? O 3 está aqui no meio, né? Aqui é 2, aqui é 4, então aqui no meio está o 3. Então, vai ficar exatamente em cima do 3. Tá? Terceiro ponto, 1 e 2. Então, eu vou lá no x igual a 1, está aqui no meio, né? E o y igual a 2. O y igual a 2 está aqui em cima. Então, eu vou subir aqui retinho para cima, até encontrar o 2 que vem daqui retinho para cá. Aqui, nesse pontinho, onde as duas linhas se cruzam, é o ponto 1 e 2. O outro ponto que a gente calculou por último era 2 e 1. Então, vamos lá. 2 e 1. Então, agora inverteu. O x que é 2, está aqui o 2 do x. E o y é 1. O y igual a 1 está aqui. Então, eu vou subir do 2 retinho para cima até encontrar a linha do 1, que é essa aqui. Aqui onde as duas se encontram é o meu ponto. Observem que os 4 pontos ficaram bem alinhadinhos, ou seja, meus cálculos estavam corretos, isso aqui forma uma reta. Vou fazer um esboço dela aqui, eu não vou conseguir desenhar com perfeição, mas está aqui a nossa reta. Tá? A gente pode ver aqui, nesse de cima, está bem feitinho aqui, né? Então, a gente marcou os pontos, olha, e traçou uma linha reta. Então, esta reta é a solução gráfica ou a solução geométrica desta equação aqui, x mais y igual a 3. Tá? Ou seja, todos os pontos que estão em cima dessa reta são solução dessa equação. Ok? Agora fica mais algumas atividades para vocês estarem resolvendo. Né? Aqui, o exercício 5 continua a situação do Cássio e da Rita. Né? Então, agora é outra rodada. A soma de dois números é 13. Então, vocês vão escrever a equação e vão indicar 3 soluções dessa equação. Tá? Qualquer 3 soluções que vocês queiram indicar. Na questão 6, a gente vai verificar se são solução. Como é que a gente faz isso? Ó, vou fazer a primeira com vocês. A letra A, nós temos a equação 2x menos y igual a 7. Eu dei 4 opções aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Essas 4 opções são possíveis soluções. Eu quero que vocês verifiquem se são ou não são solução. Como é que eu vou fazer isso? Então, olha só. Eu tenho a equação aqui, 2x
menos y igual a 7. Aqui na primeira opção, o x é 4 e o y é 1. Então, eu vou trocar o x por 4. Então, vai ficar 2 vezes 4. Lembrando que aqui no meio é o sinal de vezes, por isso fica vezes 4. E o y é 1, então menos 1 igual a 7. Vou resolver aqui, lembrando, primeiro resolve a multiplicação, depois o menos. 2 vezes 4 dá 8. Menos 1 é igual a 7. 8 menos 1 é 7. E do outro lado tem 7 também. 7 é igual a 7? Sim, é verdade. Então significa que esta primeira solução aqui é realmente solução. Está correto. Vamos verificar a segunda aqui, se a segunda é solução. Então, aqui na segunda eu tenho 2x menos y igual a 7. Então, vai ficar 2 vezes o x. Quem que é o x? 2. Está aqui. Menos o y. Quem que é o y? Menos 3. Tome cuidado com o sinal, ó. Tem o sinal de menos daqui e tem o sinal de menos no 3. Então, eu vou colocar entre parênteses isso aqui. Menos 3 igual a 7. 2 vezes 2, 4. Aqui, jogo de sinal. Menos com menos, mais 3. 4 mais 3 é 7. 7 é igual a 7? Sim. Então, essa aqui também é solução, tá? A número 2 também é solução. Ok? A3, vamos verificar se a 3 é a solução. Vai ficar 2 vezes o x é 0, mais, ou melhor, menos o y. O y é 8, igual a 7. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 8 é o próprio menos 8. Menos 8 é igual a 7? Não, não é. Então, isso aqui é falso, ou seja, essa número 3 aqui não é solução, tá? E assim vocês vão fazer com todas elas. Aqui ainda tem a 4, tá? Que falta vocês fazer, que eu não fiz. Aqui depois nós temos a letra B. De novo, tem 4 opções para vocês verificarem. Tá? Aqui na letra B, ó, eu não tinha feito nenhuma com parênteses assim. Eu vou resolver com você só a primeira parte. Olha só. Nós temos 3x mais 4y igual a menos 2. Como é que eu resolvo quando tem parênteses assim? Aqui tem um vezes, né? Eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse, tá? 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 4y, 3 vezes 4, 12. Então, é 12y igual a menos 2. E aí, agora, você verifica os valores aqui, né? Para a primeira, substitui o x por menos 3 e o y por 7. E resolve ver se vai dar o menos 2 aqui ou não. Ok? Aqui na questão 7, eu dei duas soluções. Eu disse que o a é menos 1 e o b é 3. E algumas equações, tá? Então, vocês vão verificar quais dessas equações aqui tem como solução o menos 1 e o 3. Na questão 8, também temos um probleminha. Vocês vão escrever uma equação que representa esse probleminha. Indicar possíveis soluções entre essas aqui. Então, aqui eu já dei algumas possíveis soluções. Vocês vão estar verificando aí qual deles que são realmente solução. E na letra C, vocês vão resolver considerando isso aqui, ó. A quantidade de medalhas de ouro é o dobro das de prata, tá? Então, vocês vão resolver o problema. Aqui vocês vão encontrar apenas uma solução, tá? Por quê? Porque aqui eu tô impondo uma condição, tá? Eu estou dizendo que a quantidade de ouro tem que ser o dobro da quantidade de prata. Então, devido a essa condição, aqui vocês vão encontrar uma única solução, e não infinitas, como tem aqui na letra B. Tá? Tranquilo, pessoal? Bons estudos para vocês, então.